Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valesídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, sou professor de Ciências. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, esse projeto de ensino à distância, e lembrar a vocês que ainda nos encontramos no período de afastamento social, no que diz respeito às aulas do Ensino Fundamental 2, segundo segmento, Ainda estamos vivenciando, vivendo esse processo da pandemia, passamos aí esse período eleitoral, estamos aí imaginando as consequências nesse processo, eu diria assim, democrático, as consequências da disseminação do vírus. Lamentavelmente, escutamos aí já alguns comentários que na capital, na cidade do Recife, algumas instituições públicas hospitalares já se encontram, e as particulares também, com as UTIs relativamente, eu diria assim, com nível de internações, de internamentos relativamente alto. Então, assim, é preciso que a gente continue se cuidando, é preciso ter um pouco mais de atenção. O vírus não foi embora, eu sei que está todo mundo aí ansioso para voltar a se abraçar, ir às festas, aos bares, às praias. Chegamos no verão, mas estamos nos descuidando com relação à nossa segurança. É preciso continuar atento, é preciso usar o álcool em gel, é preciso usar a máscara, evitar as aglomerações, acreditar que é um mal que quase que invisível, praticamente invisível, mas que tem consequências terríveis, de morte, inclusive. Nós temos hoje no Brasil mais de 163 mil mortes atribuídas ao Covid-19. Então é preciso continuar atento, é preciso continuar com atenção, é preciso ter respeito pelos pesquisadores, enquanto a vacina não chega, é preciso ter respeito pelos médicos que passaram a vida aí falando a respeito do afastamento social, do isolamento. Vamos ter cuidado, vamos ter atenção com relação a isso. Não vamos acreditar nesse instante que a coisa simplesmente foi embora porque nós queremos que ela vá embora. É preciso estar atento. Nós não temos a vacina, o planeta não tem essa vacina, a pandemia é muito agressiva, é um vírus muito letal, então, assim como outros que existem realmente também, mas é preciso que a gente continue atento no que diz respeito a essa situação de segurança, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho para o grupo do 7º ano a respeito das doenças causadas por fungos. Falamos de fungos, falamos de alguns vírus, bactérias, e hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas doenças que são causadas por fungos e que são tão conhecidas e que existem algumas situações que podemos evitar para que esse tipo de mal não venha a nos acometer. Então, assim, é preciso ter muita atenção, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos começar, de fato, a aula de direito. Essas doenças causadas por fungos, que, na verdade, são organismos de extrema importância, em razão da sua grande versatilidade. Utilizados hoje, alguns grupos de fungos são utilizados na área alimentícia, na fabricação de alimentos, na indústria farmacêutica, como controladores de pragas, entre outras coisas. Também podem ser responsáveis pela destruição de lavouras e utensílios, como os de couro e de madeira, que a gente tem esses fungos em especial, e também ainda essa parte principal, que afeta a nós, seres humanos, de uma forma mais contundente, de uma forma mais forte, de uma forma mais direta, eu poderia dizer dessa maneira. A gente lembra também que quando nos afeta os seres humanos, nesse último caso, algumas situações, ou a grande maioria, realmente ou geralmente muito incômoda, e raramente oferecem risco de vida, eu diria assim, mas provocam um incômodo, um mal-estar, uma situação vexatória, muitas vezes, que dá ou suscita a ideia de não ter o devido cuidado conosco, nós não temos o devido cuidado conosco. Entretanto, no caso de pacientes
comprometidos, né, que existe um grupo que se destaca com relação à dificuldade e aos riscos, podem ainda ser até situações fatais, ou podem acontecer situações fatais por conta dessa, eu diria assim, do sistema imunológico estar realmente comprometido ou com uma certa deficiência para a condição do micro-organismo, de alguns micro-organismos de fungo. Micotoxinas, eu diria assim, que são liberadas por algumas espécies, podem provocar reações de defesa orgânica, que a gente chama de reações alérgicas. Por serem cumulativas, também podem ser ou podem causar doenças no fígado, que a gente chama de doenças hepáticas, doenças nos rins ou até mesmo doenças neurológicas. Então, assim, existem espécies de fungos que realmente provocam esse tipo de mal em nós seres humanos e muitas vezes são situações consideradas assim irreversíveis. Então, é preciso estar atento a determinadas situações. A micose é um nome genérico, né, um nome dado que caracteriza várias doenças causadas por fungos. Os especialistas, dermatologistas, atribuem muito. Dermatologista é o médico especialista em cuidar da pele, né? Os fungos causadores de doenças buscam lugares quentes e úmidos do corpo humano para se abrigarem. Geralmente, os fungos acabam se instalando na pele. Eles se instalam diretamente no couro cabeludo e muitas vezes nas unhas. As micoses são tratadas com antimicóticos ou antifúngicos, que são substâncias medicamentosas que são utilizadas no combate a esse micro-organismo, a esses fungos. As transmissões, e aí a gente precisa estar muito atento, com muita atenção, com muito cuidado com relação aos riscos da transmissão desses fungos de uma pessoa para outra pessoa. Eles, na verdade, estão presentes em muitos ambientes, né? Quase todos que nós frequentamos existe muitas vezes, não em todos, é um exagero, mas a presença de espécies diferenciadas com relação a esses fungos. Assim, a transmissão de doenças causadas por esses pequenos seres pode ocorrer de várias maneiras, de vários modos, né? Às vezes o tecido já de repente suado, transpira, você toca ali e tal, e provoca esse tipo de reação, e mais em algumas situações, às vezes a gente vai dormir com o cabelo molhado, a gente vai ver aí que é uma coisa que pode ser evitada, a gente pode diminuir os riscos do surgimento, do aparecimento desses fungos, do mau cheiro no cabelo ou no couro cabeludo, de provocar uma situação de maior risco. As principais formas de favorecer o surgimento de micoses são, quando você quiser favorecer o aparecimento dessas micoses, primeiro, evitar andar descalço. Quando anda descalço, a gente favorece o aparecimento dessas micoses. Usar roupas molhadas, úmidas, por um longo período de tempo. Utilizar roupas e meias e calçados de material sintético. Algumas provocam o surgimento dessas micoses, de fato. Utilizar chuveiros públicos, lavar os pés, piscinas ou saunas sem devido cuidado. Então isso acaba favorecendo o surgimento dessas micoses. Compartilhar alicates de cutículas, tesouras e lixas que não são esterilizadas de maneira correta ou corretamente. E aí a gente vê muito isso, às vezes, o descuido. Você vai na manicure, você vai na pedicure, leva o seu material, evita esse tipo de situação. Não enxugar a pele adequadamente. Quando a gente não enxuga, não seca a pele de maneira adequada, a gente, sobretudo os dedos dos pés, a gente pode provocar o aparecimento da frieira, como a gente chama na região da gente. A gente pode provocar o aparecimento desses fungos do mau cheiro e até mesmo, muitas vezes, embaixo da mama, né? Fica ali molhado e fica aquele mau cheiro e, de repente, pode sim aparecer algum tipo de fungo. Os sintomas. Geralmente os sintomas acabam se manifestando na forma de alterações na cor e textura da pele, além de algumas coceiras.
como os esporos dos fungos podem ser inalados, em alguns casos podem surgir irritações no sistema respiratório, que também é um dos sintomas, né, como algumas alergias, rinites e algumas bronquites também podem aparecer por conta disso. E quais seriam as prevenções? As doenças causadas por fungos podem ser evitadas através de seguintes atitudes. Aí a gente tem que lembrar: evitar andar descalços em praias, que na verdade o ideal, até hoje a gente comenta muito que o ideal é utilizar sempre os chinelos, né, de borracha, mais ventilado, mais fresquinho para utilizar ali. Não compartilhar toalhas de banho com quem quer que seja, até mesmo da sua casa. É interessante evitar esse tipo de situação. Após o banho, o ideal é secar-se bem, né, enxugar-se bem, especialmente entre os dedos dos pés, principalmente, né? Utilizar roupas íntimas, preferencialmente de tecido de algodão, porque diminui a possibilidade do surgimento de alguns tipos de fungos, né? Principalmente roupas íntimas, que não retém a roupa de algodão não retém essa umidade, Não utilizar roupas molhadas por muito tempo. Usar material próprio em manicure, como eu falei anteriormente, porque isso diminui o risco de contaminação de uma forma geral. E a gente sabe que é muito comum, que a gente sabe que é muito mais rápido esse grau de contaminação desses micro-organismos. As principais doenças causadas por fungos que nós conhecemos, né? A gente sabe que acometem, eu diria assim, o ser humano. As frieiras, por exemplo. Que danada é a frieira? É, na verdade, um tipo de infecção muito comum entre os dedos dos pés. Quando você não seca entre os dedos dos pés após os banhos, após tomar banho, fica lá de qualquer jeito, essa frieira, esse mal-estar acaba ocorrendo e fica... Porque depois você vai calçar o sapato de qualquer jeito, ou uma sandália de qualquer jeito, vai abafar ali aquela área e vai ficar um pouco molhado devido a esse uso prolongado. Não há uma ventilação, aquela região não tem como ficar seca e pode provocar o aparecimento desse fungo que a gente conhece como frieira. Causa uma vermelhidão, uma coceira e, em alguns casos mais sérios, até rachaduras no tecido mais, eu diria assim, mais conhecido como solado dos pés também. Esse pano branco que a gente conhece, que a gente chama, que a gente fala na nossa região, muito mais comum. É uma doença muito comum, recebe esse nome porque apresenta-se como manchas brancas e descamativas na pele. Geralmente surge nos braços, nos ombros, no pescoço e muitas vezes até no rosto mesmo, né? A gente percebe que existem casos que aparecem inclusive no rosto do indivíduo. A blastomicose, né? Também é conhecida como a doença de Griggs, né? Que é uma moléstia rara causada por um tipo de fungo, provocando geralmente danos nos pulmões, né? São danos pulmonares. A infecção se dá pela inalação desses esporos, como a gente falou anteriormente, deste fungo presente em solo rico em matéria orgânica, ou seja, muita situação que pode ser evitada. O paciente acaba apresentando febre, calafrios, sudorese constante, né, tosse e muita falta de ar. Espalha-se também por todo o corpo e também pode surgir feridas no tecido epitelial com ou sem a presença de uma secreção purulenta do pus. Ocorrem também lesões na área óssea, né, no tecido conjuntivo ósseo, e em casos mais graves, problemas no tratamento, aliás, no trato do gênito-urinário, na região, eu diria assim, sexual, e ainda no sistema nervoso central. Então, é um fungo realmente muito forte, que pode ser evitado, que pode ser diminuído quando você inala, né, esses poros em uma determinada região considerada de maior risco com relação a esse solo com esse tipo de fungo. Candidíase, essa é muito mais comum, né, muito mais conhecida geralmente.
se manifestando na região vaginal, não é o caso da imagem que está vendo aí, não tem nada a ver, não quis colocar, né? Provoca coceira, sensação de ardência e eliminação de um corrimento de cor esbranquiçada. É causada pela proliferação exagerada desse fungo, que geralmente é combatido, né, com o uso de antibiótico, pela utilização de antibióticos. Ele normalmente pode surgir também pela utilização equivocada de algumas substâncias medicamentosas, às vezes uma umidade excessiva na região, principalmente na região genital, ou então a pessoa, quando possui todas essas condições e ainda tem o que a gente chama de imunidade baixa, o sistema de defesa do organismo ainda se encontra com uma certa deficiência, com uma certa debilidade. Então, assim, pode ser transmitida sexualmente de uma pessoa para outra pessoa, de um parceiro sexual para outro parceiro sexual. A candidíase é muito conhecida, infelizmente muito popular, mas é ocasionada por um fungo e pode e deve ser evitada. A criptococose, né, que a gente chama, que é uma doença que acomete não só a nossa espécie, os seres humanos, mas também ainda acomete e ainda contamina gatos, cães e alguns animais silvestres, né, que é causada por um fungo em especial, esse que a gente está vendo aí, Cryptococcus neformans, né, que é mais frequente em indivíduos adultos e com a imunidade baixa, que a gente chama de imunocomprometidos, né, sendo um dos grupos principalmente de agentes fúngicos que são considerados mortais, letais para o homem, ao comprometer meninges e encéfalo, ou seja, o sistema nervoso central da gente, o nosso cérebro todo fica comprometido com esse fungo. Sua transmissão se dá pela inalação de partículas de excrementos de animais doentes, juntamente com a poeira do ambiente onde ele se encontra. Então o risco ainda é muito sério e o perigo é muito, principalmente para as pessoas que têm o sistema imunológico comprometido. Histoplasmose, né, é uma doença causada por um fungo em especial, que é o histoplasma capsulatum, encontrado nas fezes de morcegos. Essa doença é transmitida pela inalação, né, pela respiração dos esporos desses fungos presentes no ar. Os doentes acabam apresentando problemas respiratórios, tosse, febre e principalmente dores musculares muito fortes. Ou seja, o indivíduo acaba tendo uma condição de comprometimento por conta da respiração, do ambiente onde ele vive. Então, assim, muitos desses fungos que nós vimos na aula de hoje podem ser evitados, podem ser minimizados, principalmente na transmissão, na proliferação, nessa disseminação que a gente fala tanto, por alguns hábitos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia dentro de casa. Por exemplo, quando tomar banho, seca bem o corpo para evitar o surgimento desses fungos, para que eles não consigam, né, se alojar. A gente vê o caso da frieira. Evitar a utilização de calçados de outras pessoas, porque muitas vezes esse fungo fica no calçado e aí pode ser transmitido. Uma vez que você não secou bem os pés, não secou bem aquela região, esse fungo pode ali se proliferar e depois contaminar uma outra pessoa. A gente vê o caso em especial da frieira. Se de repente você secar, utilizar uma substância, um talcozinho que a gente encontra aí já no mercado com facilidade, pode diminuir, além do odor, né, que a gente chama de chulé, que é um odor que na verdade pode provocar pelo abafamento daquela área dos dedos que não foram secos devidamente. Então é preciso que se tenha atenção com relação ao próprio banho. Às vezes alguns fungos que acometem o couro cabeludo do paciente, porque simplesmente o camarada toma um banho e vai dormir sem secar direito o cabelo, não observa o detalhe de secar esse cabelo, e esse fungo pode ficar ali e afetar diretamente esse couro cabeludo. Pode sim se proliferar, pode sim aumentar. Existem fungos no tecido, eu diria assim, no tecido capilar,
que provoca a queda do cabelo, faz com que durante muito tempo, antes de ser, né, utilizado alguma substância medicamentosa para o combate a esse fungo, aquele cabelo naquela região não cresça. Existem casos que são realmente muito sérios e que precisam ser observados e acompanhados por um dermatologista, ou então muitas vezes o caso do pano branco, que é tão popular, que é tão conhecido, que é tão comum entre as pessoas, e a gente simplesmente não tem o devido cuidado, porque esse fungo tem uma tendência natural à proliferação. Quando esse tipo de mal acontecer ou acometer qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer parente, evitem usar o tempo todo, isso já é determinado antes, utilizar material de utensílios, assim como toalha, lençóis, tem que separar para que não haja uma contaminação dentro da própria casa. Então precisa se ter muito cuidado com a higiene pessoal, que nós vamos falar aqui na aula da próxima turma. Então a higiene pessoal é muito importante, principalmente para evitar a proliferação de algumas doenças, principalmente essas doenças de pele dentro de uma própria casa ou dentro de uma mesma casa, tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Um grande abraço do professor Sérgio Ivaldo.